Oi gente, aqui é a Thaís e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Serial Semanal, o meu quadro sobre as principais notícias e tretas do Hearthstone. Hoje a gente tem muita coisa pra falar, então vamos pular direto, começando pelos patch notes, que hoje teve atualizações tanto no modo padrão, no campus de batalha e no duelos. Vou falar sobre alguns dos pontos mais importantes que eu acho que teve no patch notes, mas vocês podem ver completo no link que eu vou deixar na descrição do vídeo. Então a gente teve um nerf no Drekthar, que é algo que tava todo mundo pedindo, né? Então antes, o grito de guerra era: se este lacaio custar mais do que todos os lacaios do seu deck, evoque 2 deles. E agora é: se esse lacaio custar mais do que todos os lacaios do seu deck, evoque um desses lacaios, ou seja, antes era 2, agora é 1. Outro que vale muito a pena falar é sobre um buff que foi no Zillag, que é o Colossal do Caçador de Demônios. Então antes o efeito dele era: no final do seu turno, cause 1 de dano ao inimigo. Agora é: no final do seu turno, cause 2 de dano ao inimigo e aumenta 1 a cada turno, né? Então o que mudou realmente foi o apêndice do Zillag. Outra mudança em Colossal muito boa foi no Colossal do Sacerdote, que antes custava 8, agora custa 7. Não tenho certeza se vai realmente rodar, mas eu acho muito bom eles terem buffado esses Colossais que, né, não estão funcionando tão bem ainda. Eu gosto muito da mecânica do Behemoth de Água Negra, então eu queria muito que ele rodasse de verdade. Um buff interessante que teve foi na Agulha Umbra Trama, que é a arma de sacerdote que saiu durante a expansão de Juntos em Vento Bravo. Antes ela custava 2 e agora custa 1. Não sei se chega realmente a ser utilizável, mas pode ser a volta aí do Shadow Priest. A gente teve um Nerf que foi no Gnoll. Há muito tempo, na verdade, ele custava 5, né? E mudaram ele pra 6 e agora ele volta pra 5, então, com 4 de ataque e 5 de vida. Vem aí Mabiscarada, também conhecida, né, como Zaralho Rogue. Começando então as atualizações nos campos de batalha, a gente já começa com um nerf no Flurgle, de novo. Na última atualização que teve, também teve um nerf nele, com relação ao Murloc, que agora é um Tier 4 e antes era um Tier 3, que dá 2 de vida para todos os Murlocs do seu campo. Então a mudança agora foi no poder heróico dele. Antes era passivo, depois que você vender um lacaio, adicione um Murloc aleatório à taverna do Bob. E agora ficou bem pesado, então é passivo, depois que você vender 2 lacaios, adicione um Murloc aleatório à taverna do Bob. Fizeram várias mudanças nos lacaios, das Nagas principalmente, então eu vou falar de novo, né, dos que eu acho mais importantes. Então, primeiro de tudo, a gente tem a Sirena, que é simplesmente um dos lacaios principais na comp de Nagas. Basicamente, no final do turno, ela lança os feitiços dos seus lacaios de feitiçaria neles mesmos. E isso proca junto com a Atiça, e não mudou, tá? Vai continuar procando. O que eles fizeram, inclusive, é que arrumaram o texto, porque antes não dava a entender. E além disso, também mudaram que antes era do grau da Taverna 3 e agora é um grau de Taverna 5. Eu achei que esse nerf ia ser para um Taverna 4, mas não, eles pesaram a mão em cima. E acho que é realmente para tentar aí retardar um pouco a comp de Nagas, que ela cresce muito e muito rápido. Então a Atiça teve um nerf no efeito dela e também no corpo dela. Eu não tô falando muito do corpo, porque eu sinceramente não acho que seja tão importante, não acho que vai ter tanto impacto, mas teve, né? Então, Senhora das Marés Atiça, antes era 7 de ataque e 8 de vida, depois que você lançar um feitiço, conceda +1/+1 a 4 Nagas aliadas. E agora é 7 de ataque e 3 de vida, depois que você lançar um feitiço, conceda +1/+1 a 3 Nagas aliadas. Eu acho até um nerf bem importante, porque como eu falei, ela crescia muito rápido e combada com a Sirena, que repete os feitiços no final do turno, ela vai fazer isso de novo e vai buffar, mesmo assim se você não fizer nada. Vamos dizer que no turno inteiro você só deu roll, você vai ter certeza que a sua comp ainda vai crescer. Teve atualização em duelos, eu não jogo duelos, mas você pode, né, ler ali no site qual vai ser. E também teve correções de bugs, e a mais importante que teve aqui foi em relação às Nagas também. Então ele fala aqui: corrigimos o problema que fazia com que aplicar uma feitiçaria a um lacaio magnético na taverna do Bob tornasse o bônus permanente. Se você comprasse ele e daí colocasse no mecanoide, ele ia ficar para sempre. A gente achava, eu achava, sinceramente, que era para ser assim mesmo, mas não, é um bug. Esses dias até na live eu tava comentando se era possível fazer o poder heróico do Lich Rei em um lacaio meu e trincar esse lacaio, se o poder heróico ia ficar pra sempre. E daí o Zoinho inclusive falou que uma vez já foi assim e que daí foi consertado porque era um bug também. Então agora a gente vai voltar um pouquinho pro início da semana, lá no sábado, dia 14, que inclusive foi meu aniversário. E eu vou falar sobre o Lobby Legends que aconteceu. Eu narrei de novo com o Sandrinho, como eu tinha comentado no último serial semanal, e vou dar um resumo aqui pra vocês do que aconteceu. Apesar de que vocês podem conferir um resumo um pouco maior lá no meu Twitter, no meu tweet fixado.
Então, basicamente, o nosso brasileiro Alucard conseguiu passar para o segundo dia do campeonato, porém acabou ficando no top 8 no final do dia. Ele começou muito bem, mas depois acabou ficando complicado. Inclusive, ele pegou 3 vezes o Kuzito, 3 seguidas, e acabou não dando, mas a gente tá muito feliz com o desempenho dele e eu espero que ele esteja também. O vencedor do campeonato foi o Max Savenki da Rússia e ele acabou não dando entrevista. A entrevista era opcional para os jogadores, às vezes talvez a pessoa não saiba inglês ou ela não se sinta confortável em falar, então provavelmente foi só a escolha dele mesmo. O próximo Lobby Legends ainda não tem nome, mas é no dia 25 e 26 de junho, e a qualificatória para esse campeonato vai ser agora dia 23 às 5 da manhã. O Zoinho e o Alucard, os 2 brasileiros, já vão participar. No dia 14, sábado, também teve uma treta no Twitter em relação ao campeonato da DreamHack que teve, que foi uma treta entre 2 jogadores, o Android e o ZLS. Basicamente, o Android ganhou e o ZLS mandou pra ele uma mensagem falando que ele foi muito sortudo e não sei o que, de uma maneira que o outro julgou um pouquinho salgada. O Android ficou meio puto com isso e chamou ele de Brain Dead. Brain Dead seria tipo cérebro morto, então assim, que você não pensa ou algo do tipo. É uma tradução meio ruim de fazer, pra ser honesta. Nisso, o ZLS se ofendeu com esse comentário e mandou um print pro admin. E o admin decidiu então tirar a vitória do Android e dar pro ZLS, que era quem tinha sido tóxico na primeira vez. Porém assim, eu não diria que nenhum deles foi tóxico, porque nenhum deles falou nada demais. Um só comentou do jogo e falou que o outro foi sortudo, e daí o outro só ficou meio puto com isso e chamou o outro de Brain Dead. Então eu realmente não vejo por que ele faria isso. Mas a treta não parou por aí, porque depois o ZLS veio e falou que acha que agiu errado, que estava errado e que não deveria ter aceito a vitória que o admin deu pra ele depois que ele reclamou. Então, assim, qual a sua opinião? Você acha que o admin fez certo? Você acha que algum dos dois ou os dois foram tóxicos? Eu honestamente acho que todos eles estavam errados. E agora então, para terminar o episódio de hoje, eu vou falar de um assunto mais sério que aconteceu entre terça e hoje, que foi em relação ao jogador Orange. Ele é um jogador profissional e também streamer. Vou deixar um aviso aqui de gatilho, caso alguém queira parar de assistir daqui pra frente, porque fala sobre um tema mais delicado. Porém, assim, eu não vou falar nada muito explícito, tá? Só vou ser informativa sobre o que aconteceu, também não vou sair dando opinião nem nada, porque eu acho que não tem que ser objetivo isso no vídeo. Então, o que aconteceu foi que o Orange tweetou na terça-feira que tinha sido banido do competitivo de Hearthstone e que não podia falar o motivo ainda porque era um motivo muito difícil. Nisso já começou a sair algumas especulações, claramente. Foi na quarta-feira de manhã que saiu a verdade, né? Que vazaram a verdade. O que aconteceu foi que o Orange cometeu um crime de assédio sexual em 2018 e foi considerado culpado em julgamento em 2019. Ele pagou indenização à vítima e ao estado da Suécia, que é de onde ele é. Então, assim, a história é verídica, ele realmente cometeu um crime, então não tem como a gente discutir isso nem nada. A questão foi que foi realmente um choque pra muita gente, muitos amigos dele não tinham nem ideia. Pelo que eu entendi da história, a única que sabia era a Sun Glitters, que também é uma streamer de Hearthstone, só que do campus de batalha. Só que ela tweetou depois falando que ela não sabia qual tinha sido realmente a gravidade do caso. Tanto ela quanto vários outros streamers já soltaram tweet longers, né, falando o que eles acham, o que eles sabiam ou não sabiam, enfim. E o que eu acho importante de falar é sobre o tweet longer do Jambre, porque ele trouxe uma perspectiva um pouco diferente, assim. Eu não vou colocar na tela porque esse sim tem um pouquinho mais de descrição sobre o que aconteceu, mas vocês podem ver lá no Twitter dele, é @jambrehs. E o que eu acho de importante na fala dele é que ele comenta sobre quando teve o caso do Purple e Zalei, que eram outros jogadores profissionais aí de Hearthstone e que também tiveram casos aí relacionados a abuso/assédio sexual. E que na época o Orange comentou sobre e se mostrou totalmente contra, o que acaba fazendo a gente perceber agora que ele acabou sendo hipócrita, né? Já que ele mesmo estava já envolvido com coisas do mesmo tipo. Ontem, quarta-feira, o Orange tweetou pedindo desculpas, explicando o que tinha acontecido e não sei o que. Ele falou que não queria simpatia, mas do jeito que ele estava tentando meio que explicar, se justificar, pareceu que ele estava procurando simpatia, na verdade. E daí hoje de manhã, então, ele tweetou que ia sair das redes sociais e provavelmente nunca mais voltar. O que eu acho importante aqui é falar sobre como ele provavelmente errou desde o primeiro tweet dele, que foi não falar o que aconteceu no momento que ele falou que algo tinha acontecido. Porque aí justamente saíram várias especulações e o que aconteceu no final foi que alguém vazou o que tinha acontecido. E seria muito melhor pra ele se ele tivesse só falado. Algumas pessoas ficaram falando que ele cometeu um erro lá atrás e não sei o quê, mas eu acho importante que a gente faça essa divisão, essa diferenciação entre o que é um erro e o que é um crime.
Erro é o que ele fez na questão do tweet. Crime é um crime e ele pagou já pelo crime, inclusive. Então ele foi banido do competitivo por 1 ano e provavelmente não vai voltar nunca mais. Se alguém quiser ler um tweet que eu fiz, eu acho que eu expliquei um pouco melhor o meu ponto de vista, só que tá em inglês, mas é só clicar para traduzir lá. Tá lá no meu perfil, eu vou deixar o link na descrição também. E é isso, gente. Valeu por terem aparecido. Espero que vocês tenham curtido esse episódio. Teve muita coisa que aconteceu essa semana, né? Então vamos ver semana que vem o que vai rolar. Valeu, não esquece de me seguir aqui nas redes sociais e nos vemos em breve. Tchau!